Olá, tudo bem? Tudo jóia? Professor Rosmário, o Garfield, mais uma vez aqui para trabalhar com vocês língua portuguesa. Nossa amada língua portuguesa. Espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Na última aula, então, nós havíamos estudado substantivos, né? Estamos trabalhando com as classes variáveis e hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar com artigo e numeral. São duas classes pequenas, certo? Então por isso que eu vou trabalhar junto. Essas duas classes, elas são as famosas classes satélites, ou seja, dentro do sintagma nominal, nós temos o substantivo como se fosse o núcleo, a parte principal, e outras classes que ficam em volta dele. O artigo numeral são duas dessas classes que ficam em volta, né, que servem para especificar, digamos assim, caracterizar às vezes o substantivo, certo? Para começo de conversa, vamos trabalhar sobre o artigo, a menor classe das classes gramaticais que a gente estuda. Bom, primeira coisa, o artigo ele tem, eu vou dizer, três funções importantes, tá? As duas primeiras, ou ele determina alguma coisa, ou ele indetermina. E junto com essa determinação, ele fala se o substantivo é do gênero masculino ou feminino, ou ainda, dependendo da palavra, se o substantivo está no singular ou no plural. Então, é porque a gente tem substantivos, às vezes, que são sobrecomum. Então, eu tenho lá a palavra estudante. Então, ou você fala o estudante ou a estudante. Aí você sabe o gênero. Eu tenho, por exemplo, a palavra lápis. Lápis é um substantivo, por mais que seja no masculino, você não coloca o plural no lápis, na palavra lápis. Então você usa o artigo para saber se é um ou mais de um. O lápis, os lápis, certo? E, como eu coloquei na tela, ele determina ou indetermina. Mas de que maneira? Pensa assim, ó. Você sabe do que você está falando. Você sabe do que você está tratando. Então você consegue determinar aquilo. Uma coisa é você falar assim, o teu amigo, o teu amigo veio aqui. Eu sei quem é o amigo, no caso teu, né? Mas é o teu amigo. Agora, digamos que você tem mais de um amigo. E eu falo assim, um amigo teu veio aqui. Puxa vida, um amigo daí pode ser qualquer um deles. Então, essa é a diferença de determinado e indeterminado. Pensando numa questão ainda maior, mais abrangente, dentro de um texto, dentro de uma redação, cuidado quando você usa o determinado ou indeterminado. Por quê? Digamos que você coloca lá no texto: as pessoas não sabem as leis de trânsito. Quando você coloca que são as pessoas, é como se você estivesse determinando e que são todas elas. Então é melhor evitar. E aí você coloca, não vou dizer nenhum artigo indefinido, mas talvez um pronome indefinido. Algumas pessoas não sabem. Até você sabe, eu também sei, então eu não posso falar. As pessoas não sabem as leis de trânsito, certo? Então o artigo ele tem essa possibilidade de generalizar e tem que tomar cuidado com isso. E como eu falei para vocês também, tem uma outra coisa que é bem importante do artigo. Então, ele determina, indetermina e ele substantiva qualquer palavra da nossa língua. Lógico, já temos o substantivo, mas, por exemplo, eu pego lá um adjetivo. Vamos pegar a palavra bonito. Então, se você fala o bonito, já não é mais adjetivo. Na verdade, vai ter a função do substantivo. O bonito chegou. Então, o artigo tem essa possibilidade. Você pega lá a palavra sim ou não, que é advérbio. E aí você fala assim, eis o não da questão.
é substantivo. Então, o artigo também tem essa possibilidade de substantivar qualquer outra palavra da nossa língua. Beleza? Então, a apresentação do artigo seria isso. E às vezes, só o artigo não basta. Quando você está escrevendo, né, ou falando, enfim. E aí o que a gente faz? Então a gente pega o artigo e junta com uma preposição. E aí nós temos as combinações, as contrações e inclusive uma fusão. Então vou explicar bem certinho o que é isso. Combinação é quando eu combino uma preposição e um artigo só junto e nada muda. Nada se perde ou nada se acrescenta. Isso é uma combinação. O que está em amarelo aí, eu deixei em destaque, isso é uma combinação. Peguei a preposição a mais o artigo o e juntei os dois. Agora, o que é uma contração? Alguma letra se contrai, alguma letra se perde ou alguma letra muda a sua forma. Por exemplo, em é preposição, mais o, então eu tenho no. Pronto, tá aí. Isso é uma contração. Perceba que o e sumiu, o M mudou para N e aí você juntou com o artigo. Tá? Tem ali o em mais um, também de exemplo, de mais o, e aí eu tenho várias contrações na língua portuguesa para que eu possa colocar no meu texto, na minha fala, e tenha uma regência, uma concordância e assim por diante. Certo? E a última, eu até não escrevi ali, mas a gente chama de fusão. Perdão, o professor hoje está meio ruim da garganta. Na verdade, assim, é uma fusão, mas a gente chama de crase. O nome dessa fusão é a crase, certo? A gente, mas coloca crase ou não coloca crase? A gente às vezes fala sobre o acento, né? Mas isso é crase. Então, o que é a fusão? Você pega uma vogal igual com uma outra vogal igual e junta as duas. Aí você coloca o acento grave em cima. E a gente diz que o nome dessa fusão é crase, certo? Então, na língua portuguesa nós só temos uma possibilidade de crase, que é sempre o a mais o a. E nesse caso aqui nós temos a preposição mais o artigo, certo? Muito bem. E aí nós temos alguns usos. Eu posso usar artigo com qualquer coisa? Na verdade, não. Às vezes a gente coloca artigo onde não tem necessidade. Na fala, no dia a dia, é uma coisa. Né? Você está conversando e tal, mas na escrita tem que tomar cuidado. Na escrita tem que tomar um certo cuidado. Veja só. Antes de nome de países, regiões e continentes, eu posso colocar o artigo. Então eu posso falar o Brasil, a Espanha, a França, o Irã, enfim. Regiões, ao sul, o Nordeste, o Centro-Oeste também. Continentes, a América, a Europa, a Oceania, posso colocar. Mas e cidade? Cidade não. Cidade não tem necessidade, perdão a rima aí, mas não tem necessidade de você colocar o artigo. Por exemplo, você vai falar assim, a Ponta Grossa. Não, é Ponta Grossa, o nome da cidade é Ponta Grossa. Eu vou para Irati. Não, é Irati. É a Curitiba. A não ser que você esteja determinando a cidade. Daí tudo bem. Se você determinar a cidade, olha só o que eu estou falando. Se você determina a cidade, é porque daí aceita um artigo determinando. Então, eu vou viajar a Curitiba das Capivaras, por exemplo. Tem um monte de capivara lá ali no parque, né? Que tem. Então, a Curitiba das... Daí tudo bem. Mas se não tem necessidade, certo? A gente não fica colocando aí. São raros os casos que você pode colocar um artigo na frente da cidade. Tudo bem? Para que a gente usa o artigo? Evitar repetições de substantivos. Às vezes, quando você está conversando com a pessoa, você fala assim:
o meu carro estragou, mas o Pedro arrumou o dele, e, então no caso, esse o está fazendo retomada ao carro, certo? E aí ele não precisa falar o carro dele, né? Então o dele, por exemplo. Depois das palavras todo e todas, ou todos e toda, né? Vocês tiverem a ideia implícita de totalidade. Então, uma coisa assim, ó. Eu trabalho todo dia. O que quer dizer isso? Todo dia, de segunda a segunda. Exemplo. Agora, se eu falo assim, eu trabalho todo o dia. Aí, no caso, digamos, é das 7 às 7. Exemplo. Todo o dia. Ele comeu toda a pizza. Então, totalidade da ideia. Certo? Nós temos alguns usos facultativos, né? Ou seja, você pode ou não usar. E aqui, gente, eu sempre gosto de explicar isso, porque lá para frente nós vamos ter o assunto da crase. E a gente vai usar isso aqui na ideia da crase. Então, antes de pronome possessivo e antes de nome próprio, você vê se você usa ou não. É muito uma questão de costume. Vou dar um exemplo. Ó. Meu amigo chegou. O meu amigo chegou. Maria conversou comigo. A Maria conversou comigo. Então, tanto faz. Lógico que dependendo você pode meio que determinar, né? Ah, lembra da Maria? Ah, Maria. Ah, Maria. Então, tá, é uma coisa. Mas aqui nesse caso, no dia a dia, você pode escolher se você usa ou não. Certo? Antes de pronome de tratamento, não use artigo. Vou dar um exemplo. Vossa Excelência é o pronome de tratamento. Certo? Não vou dizer, Vossa Excelência está bem? Não. Você fala, Vossa Excelência está bem. Você está falando com a pessoa, o vossa, ele já é quase como se fosse um determinante. Então não tem necessidade de usar o pronome de tratamento. Certo? É melhor, o artigo antes do pronome de tratamento. Depois do relativo cujo. Também não, a gente vai aprender sobre esse pronome aí. Então, exemplo. O livro cuja página rasguei. Cuja página. Página é feminino. Coloquei o pronome concordando com a página, cuja. Então não tem necessidade de você falar cuja a página. O pai cujo filho desapareceu. Não tem por que falar cujo o filho. Se o cujo já concorda, então não tem por que colocar. Antes das palavras casa e da palavra terra, desde que não estejam especificadas. Por exemplo, você sai do seu trabalho. Alguém te manda uma mensagem. Aí daí, onde você está indo? Não, eu estou indo embora. Ah, tá. Já chegou a casa? Já estou quase, né? Então, aqui não tem por que você colocar um artigo e determinar. Porque subentende-se que a casa já é tua. Ok? Agora, por exemplo, se você fala lá, eu vou à casa dos meus pais. Aí você determina. Aí, no caso, você vai colocar um artigo. E nessa construção que eu falei para vocês, vou à casa dos meus pais, aí teria uma crase. Mesma coisa a palavra terra. Se você está na água, digamos, eu vou para a terra. No caso seria vou à terra, né? Mas só para você entender, vou para a terra. Não tem eu vou para a terra. Eu já sei que é aquela. Agora, digamos que eu vou para o Rio Grande. Vou voltar para a minha terra natal. Para a terra natal. Aí você determina. Aí é diferente. Tudo bem? Então, se for determinado, o nome já diz, coloca o artigo. Aí determina. Mas se não, não há necessidade de especificar. Visto o artigo, vamos para o numeral. Então, artigo ali determinando tal, o que a gente trabalhou de indeterminação. Agora, a parte de numeral. Primeira coisa sobre numeral, nós classificamos os números em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. O que é um numeral cardinal, professor? Cardinal é quando você fala 1, 2, 5, 100, 1000.
Ordinal, o nome já diz, ó, ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quinto, e aí vai. Multiplicativo, o dobro, o triplo, o quádruplo. Fracionário é fração. No caso de um meio, um terço, um quarto. Então, isso é uma classificação que nós temos de numeral. Existem, inclusive, alguns numerais que são no coletivo, certo? Por exemplo, lá uma dúzia, uma grosa, um lustro, enfim. E ainda eu coloquei zero e ambos, lembrando que esses dois aí também entram como numeral, tá? Só para a gente não esquecer. Numeral, eu posso flexionar em gênero e número? Posso sim. Igual o artigo que eu tenho lá, o, a, os, as. Aqui eu também posso ter masculino e o plural também, no caso, né, que é o número. Então, eu tenho um, mas eu também posso ter uns, mas eu posso ter uma e posso ter umas. Eu tenho dois, no português eu tenho duas, nas outras línguas não. Se você for pegar outras línguas latinas, por exemplo, a gente sempre coloca o dois, somente dois, né? Enfim, mas no português a gente consegue colocar no feminino. Terminados em entos, ou seja, eu posso falar tanto 200 como 200, certo? Tem essas duas possibilidades. Primeiro, segundo, primeira, segunda, os primeiros lugares, os segundos lugares, as segundas posições, posso flexionar, certo? Variação do multiplicativo, digamos lá, uma função de adjetivo, ou seja, ele vai especificar ou caracterizar o que estamos se referindo, no caso, o substantivo. Então, dose dupla. Pronto, eu posso falar doses duplas também. Mas dose dupla. Drink duplo. Ok, então posso flexionar. Os fracionários variam de acordo com o cardinal que antecede. Como assim, professor? O cardinal que antecede? 1, 2, 3. Exatamente. Então veja só. Eu tenho ali, ó, um terço do salário. Um é o cardinal que está antecedendo o fracionário. Ó, um terço. Então, no caso, se eu coloco 2, então 2 terços. Certo? Então, mas eu não posso falar, por exemplo, a terça parte de alguma coisa? Pode também. Flexiona sem problema algum. Certo? Como eu falei para vocês, nós temos os numerais coletivos, né? Ó, trimestre, 3. Eu tenho bimestre, que é 2. Eu tenho semestre, que é 6. Dúzia, que é 12. Grosa é 12 dúzias. Bem rapidinho, ó, antigamente não havia tantas balanças assim, digamos. As pessoas precisavam comprar alimento, às vezes vinham de outros lugares, por exemplo, do interior para a cidade, e era mais fácil vender por uma quantidade que era dúzia, exemplo, né? Dúzia, eu quero uma dúzia disso, uma dúzia daquilo. Mas eu quero bastante, porque eu vou demorar a voltar. Então o que eu faço? Eu vou querer uma grossa, que no caso são 12 dúzias, certo? Então se usava mais, digamos assim, antigamente eu usava mais esses termos, hoje em dia nem tanto. A questão do lustro. Lustro é um período de 5, geralmente 5 anos, né? Resma de papel, né? Tem 500 folhas. Terno, mas terno é uma roupa masculina, tá, tudo bem, mas o fato, né, no caso o traje, se chama terno porque são 3 peças, ok? Então por isso que se chama terno. E aí nós temos a questão das loterias. Por que se chama Mega Sena? Porque Sena tem a ver com 6. São 6 números que se jogam. Então, um exemplo aí de numeral coletivo. Importante falar isso aqui. Nós flexionamos em gênero e número, mas grau, nós não podemos colocar o número no grau, certo? É coloquial você falar duzentão, quinhentinho, quarentona, só mesmo no caso na variação da linguagem oral, mas na escrita você não pode falar. Nós não temos isso aí, tá bom?
Por mais que algumas pessoas, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, onde eu vivo, né, onde a gente escuta muito o povo falando, quanto que custa isso aí? Ah, 200 tá pago. Ah, cinquentinha, né? Enfim, mas não tem. Na escrita você não pode fazer. Alguns usos de numerais. Nunca comece uma frase, nunca comece um texto com um numeral. Não pode. Ah, professor, mas eu posso escrever por extenso? Evite. Não. É preferível que você coloque uma outra palavra antes e aí então você coloque. Ah, professor, mas e se for, por exemplo, um diário, né, lá do gênero, na questão do diário, daí é diferente. Aí você coloca a data separada e daí você começa a escrever. Mas no parágrafo mesmo, não coloque o numeral. Documentos, decretos, você usa até o 9º. Depois você usa o cardinal. Então, assim, o decreto 8º, né, o documento 5º, tal. Depois disso, o decreto 15, o documento 18, dessa maneira. Casas, folhas, páginas, apartamento também sempre é cardinal. Eu moro no apartamento 203. Página do livro, a página 455. Professor, mas eu não posso falar a primeira página? Eu não posso falar a quinta página? Pode, mas não tem necessidade, porque imagine quando você for lá. Qual que é a página? 828. Na página 8 está sendo... Nossa, é muito difícil. Não complique a tua vida. Fale o numeral cardinal, tá? Primeiro dia do mês, nunca dia 1, não existe na nossa língua dia 1. Eu nasci dia 1 de maio. Não. É dia 1º, sempre dia 1º. Papas, monarcas, séculos, parte de uma obra, você sempre usa até o 10º, depois você usa cardinal. Então, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, tá aí a diferença, né? Monarcas, Dom João VI, o Luís XV, séculos, no século I, no século II, nós estamos no século XXI. Então, é dessa maneira que a gente trabalha, certo? E por fim, só para lembrar rapidamente, algarismos romanos, né? Então nós temos o 1, o 4, o 5, eu estou lendo ali na ordem, tá? 5, nós temos 10, 50, 100, o D é 500 e o M é 1000. Ok? Então são algarismos aí para você lembrar. Sempre quando você chega antes do 5 ou antes do 10, ou seja, da unidade inteira, né? Você acaba subtraindo 1, digamos, daquele número, como está ali o exemplo do 4. Você só vê o 4 com 4 risquinhos nos relógios, né? Para fazer o 4 tem que ser ali o I e o V, no caso, né? Ok? Gente, então seria isso da nossa aula de hoje, os artigos e os numerais. Na nossa próxima aula a gente continua trabalhando aí as classes variáveis. Muito obrigado pela atenção, juízo, mas não muito, e um abraço. Tchau!